falar sobre a raiz. Funções da raiz: fixar a planta ao solo, absorver água e sais minerais. Partes da raiz: região suberosa ou de ramificação, nela formam-se raízes secundárias. Região pilífera ou de absorção, responsável pela absorção de água e sais minerais que formam a seiva bruta. Região lisa ou de crescimento, ocorre o crescimento da raiz. Coifa forma uma espécie de capuz que protege a ponta da raiz do atrito contra o solo. As raízes podem ser classificadas em subterrâneas, aéreas e aquáticas. As raízes subterrâneas podem ser classificadas em axial, pivotante e tuberosas. Raiz axial ou pivotante é formada por uma raiz principal, da qual partem ramificações ou raízes secundárias, exemplo, goiabeira, feijoeiro, laranjeira, etc. Como você pode observar na figura, tem a raiz principal e delas partem raízes secundárias. Raiz fasciculada ou encabeleira é formada por numerosas raízes finas e de mesmo tamanho, exemplo, grama, capim, etc. Como você pode observar, no formato de uma cabeleira. Raízes tuberosas armazenam nutrientes como o amido, uma espécie de açúcar. Algumas dessas raízes são usadas na nossa alimentação, exemplo, beterraba, mandioca, cenoura, batata doce, nabo, etc. As raízes aéreas podem ser pneumatóforo, escoras, sugadoras, tabulares, estranguladoras, como mostraremos a seguir. Pneumatóforos são comuns em solos pobres em oxigênio, como nos manguezais, que são alagados e que dificulta a penetração do ar. Raízes sugadoras são comuns em plantas parasitas. Estas raízes penetram no caule da planta hospedeira e sugam a seiva que circula ali. Exemplo, cipó chumbo e erva de passarinho. Raízes grampiformes. Estas raízes são curtas e assemelham-se a grampos que atuam na fixação da planta em superfícies rugosas. Exemplo, era. Raízes tabulares. Crescem próximas ao solo, têm a forma lateralmente achatada, são importantes apoio para plantas de grande porte, são comuns em árvores da Amazônia, exemplo, figueira. Raiz estranguladora. Essas raízes também são parasitas, mas, diferente dos austórios, não há a penetração para a retirada da seiva, ocorrendo apenas o estrangulamento da espécie hospedeira, exemplo, mata-pau. Raízes escoras se formam nos caules ou ramos e auxiliam a fixação da árvore, especialmente em solos instáveis, exemplo, plantas do mangue. Raízes aquáticas. Raízes aquáticas são encontradas em plantas que vivem na água. A função desse tipo de raiz não é fixar, mas apenas absorver os nutrientes flutuantes presentes na água. Exemplo, Vitória Régia e Aguapé. Resumindo, então as raízes podem ser classificadas em subterrâneas, exemplo, axial, fasciculada e tuberosa. Raízes aéreas, pneumatóforo, sugadoras, escoras, estranguladoras e tabulares. Raízes aquática, Aguapé e Vitória Régia. Vamos falar sobre o caule. Funções do caule: sustentação da planta, transportar água, sais minerais e nutrientes produzidos durante a fotossíntese. Alguns caules realizam fotossíntese. Partes do caule. Gema apical é um conjunto de células localizadas no ápice da planta que promovem o seu crescimento. Gema lateral é um conjunto de células cuja multiplicação permite o crescimento de ramos laterais.
Entre nó é a região entre um nó e outro. E nó é a região de onde surgem as folhas. Vejam só a curiosidade da menina. Por que será que os caules crescem para cima? Você sabe? Vejam só que danadinha, ela também não sabe, ela está dizendo que vai consultar o livro, mas tudo bem, né? No final da apresentação ela vai contar para vocês o que é, certo? Transporte da seiva. Dentro do caule existem os vasos condutores. O xilema transporta a seiva bruta, composta por água e sais minerais das raízes até as folhas. O floema transporta a seiva elaborada, constituída por água e matéria orgânica, e distribui esses nutrientes que são produzidos durante a fotossíntese para todas as partes da planta. Esses nutrientes são armazenados inclusive nos frutos. Observe a animação ao lado. Os caules podem ser aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Os caules aéreos podem ser eretos, rastejantes ou trepadores. Caules eretos são aqueles que crescem perpendicularmente ao solo, exemplo, polmo, que é o bambu, estipe, que é o coqueiro, haste, couve, cladódio, cacto e tronco, árvores de grande porte. Tronco é um caule aéreo resistente e ramificado. É mais comum em plantas de médio e grande porte. Haste é um caule aéreo caracterizado por ser muito fino, frágil, ramificado e verde, como o encontrado em várias hortaliças. O colmo é um caule ereto cilíndrico que apresenta nós bem visíveis, como o bambu e a cana-de-açúcar. O estipe é um caule aéreo sem ramificações ou gemas laterais. Todas as suas folhas partem do ápice. O cladódio é um caule adaptado para realizar fotossíntese. Apresenta grande quantidade de água acumulada em seu interior. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar a perda de água por transpiração, devido ao clima árido ou semiárido onde crescem. Caules trepadores crescem apoiados ou enroscados em algum tipo de suporte, como o chuchuzeiro, a parreira e pé de maracujá. Caules rastejantes crescem junto à superfície do solo, como pé de abóbora, pé de morango e pé de melancia. Caules subterrâneos, tubérculo, bulbo e rizoma. Tubérculos são caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, exemplo, batata inglesa, inhame e cará. Bulbos são caules subterrâneos recobertos por numerosas folhas modificadas, exemplo, cebola, alho, lírio e açafrão. Rizoma são caules subterrâneos que se desenvolvem horizontalmente ao solo, exemplo, gengibre, samambaia, bananeira e lírio. Caules aquáticos. Caules aquáticos são pouco desenvolvidos e realizam fotossíntese. Suas estruturas armazenam ar, o que facilita a respiração e a flutuação da planta. Exemplo, aguapé e vitória régia. Modificações do caule: acúlio, espinho e gavinha. Exemplo de acúlio, nós temos a roseira. Exemplo de espinho, o limoeiro, e exemplo de gavinha, o chuchuzeiro. Acúlios são estruturas afiadas que se originam de tecidos superficiais da epiderme da planta.
Espinhos são ramos pontiagudos que servem para a proteção da planta contra animais. Gavinhas são ramos modificados que servem para a fixação da planta em um suporte. Bom, gente, então a menina prometeu que ia contar pra gente no final, né, da apresentação. Vamos ver o que ela descobriu e por que os caules crescem para cima. Veja só que interessante. Isso ocorre pelo fenômeno chamado geotropismo negativo, onde os caules tendem a afastar-se do centro da Terra. Isso pode também ser controlado por substâncias químicas presentes na planta. Resumindo, caules subterrâneos, exemplo, tubérculos, bulbos e rizomas, caules aéreos, eretos, rastejantes e trepadores, caules aquáticos, aguapé e vitória régia.